A arquitetura de segurança global em abril de 2026 encontra-se em um estado de mutação fundamental, distanciando-se irremediavelmente das estruturas de controle que definiram o equilíbrio de poder no final do século XX. O mundo consolidou sua entrada naquilo que especialistas e formuladores de políticas agora denominam a Terceira Era Nuclear, um período caracterizado por uma instabilidade sistêmica aguda, o ressurgimento da proeminência nuclear na diplomacia coercitiva e a obsolescência dos regimes de desarmamento que serviram como salvaguardas por décadas. Diferente da Primeira Era, centrada na rivalidade bipolar da Guerra Fria, ou da Segunda Era, focada na não proliferação e na redução de arsenais após 1989, a era atual é definida por uma complexidade trilateral sem precedentes e pela integração de tecnologias disruptivas que ameaçam desestabilizar o próprio conceito de dissuasão. Para contextualizar a gravidade do cenário contemporâneo, é imperativo compreender a transição das doutrinas de segurança ao longo das últimas 8 décadas. A história nuclear pode ser segmentada em 3 períodos distintos, cada um com seus mecanismos de estabilidade e riscos inerentes. A Primeira Era Nuclear, entre 1945 e 1989, foi o teatro da competição entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde a lógica da destruição mútua assegurada ditava que qualquer ataque resultaria na aniquilação total de ambos os lados, criando uma forma perversa, mas funcional, de estabilidade estratégica. A Segunda Era Nuclear, de 1989 a 2022, surgiu das cinzas da Cortina de Ferro, marcada por um otimismo cauteloso em relação ao desarmamento e por esforços para relegar as armas nucleares à periferia das relações internacionais. Durante este período, o foco deslocou-se para a gestão de estados isolados como a Coreia do Norte e a prevenção do terrorismo nuclear, enquanto as grandes potências reduziam seus estoques operacionais sob tratados como o START I e o New START. Contudo, esta era terminou com a invasão russa da Ucrânia em 2022, que reintroduziu a ameaça nuclear como uma ferramenta ativa de guerra convencional. A Terceira Era Nuclear, na qual o mundo está agora profundamente mergulhado em 2026, é marcada pelo aumento da saliência nuclear em um ambiente global fragmentado. O medo do uso de armas nucleares não é mais uma abstração teórica, mas uma variável constante em conflitos ativos, exacerbada pela erosão das normas diplomáticas e pelo crescimento de arsenais em uma escala que não era vista há gerações. A instabilidade é alimentada por uma percepção de insegurança nuclear auto-induzida, onde a modernização das forças e a mudança nas estratégias de dissuasão aumentam exponencialmente o risco de cálculos errôneos. O fator mais desestabilizador da Terceira Era Nuclear é a transição de um sistema de paridade bilateral para uma competição trilateral entre Estados Unidos, Rússia e China. Pela primeira vez na história, Washington enfrenta a necessidade de dissuadir simultaneamente 2 pares nucleares que possuem arsenais modernos, diversos e em rápida expansão. Esta nova geometria cria um dilema de segurança onde as ações tomadas para equilibrar o poder contra um adversário são inevitavelmente percebidas como uma ameaça existencial pelo outro. A Rússia de 2026 consolidou uma doutrina onde as armas nucleares não são apenas garantias de sobrevivência nacional, mas extensões de sua capacidade de combate convencional. A estratégia de escalar para desescalar, ou, mais precisamente, escalar para forçar a capitulação,
prevê o uso limitado de armas nucleares de baixo rendimento em um teatro de operações para obrigar a OTAN a recuar em um conflito. Moscou possui um estoque de mais de 2.000 armas nucleares não estratégicas, incluindo minas, torpedos e artilharia, especificamente destinadas ao uso no campo de batalha, o que reduz perigosamente o limiar para o primeiro uso. No contexto da guerra na Ucrânia, a retórica russa evoluiu de avisos velados para ameaças explícitas. A revisão da doutrina nuclear russa em 2024 estabeleceu que ataques de estados não nucleares apoiados por potências nucleares seriam considerados agressões conjuntas, justificando uma resposta atômica. Este posicionamento visa neutralizar o apoio ocidental a Kiev e criar uma zona de exclusão diplomática, onde a Rússia possa operar com impunidade sob o guarda-chuva de suas forças estratégicas. Enquanto a Rússia utiliza seu arsenal para manter o status quo de sua esfera de influência, a China está em meio a um salto qualitativo e quantitativo que está transformando o equilíbrio no Indo-Pacífico. Pequim abandonou sua histórica política de dissuasão mínima em favor de uma força capaz de sobrevivência e retaliação massiva. Estima-se que o arsenal chinês tenha atingido 600 ogivas em 2025, crescendo a uma taxa de aproximadamente 100 ogivas por ano. A construção de mais de 350 novos silos para mísseis balísticos intercontinentais em campos no norte e leste da China sinaliza uma transição para uma postura de lançamento sob alerta, aumentando a prontidão de suas forças. Este crescimento é complementado por investimentos massivos em submarinos nucleares e bombardeiros de longo alcance, completando uma tríade nuclear robusta que permite à China projetar poder e dissuadir a intervenção dos Estados Unidos em cenários como o de Taiwan. Para os Estados Unidos, a terceira era nuclear exige uma reavaliação total de sua postura estratégica. O Pentágono adotou o conceito de dissuasão integrada, que busca combinar capacidades nucleares, convencionais, cibernéticas e espaciais para criar um efeito dissuasório que seja maior do que a soma de suas partes. No entanto, a pressão de enfrentar dois rivais simultâneos está forçando Washington a considerar o aumento de suas forças implantadas, algo que não ocorria desde o fim da Guerra Fria. O planejamento de defesa dos Estados Unidos para 2026 foca na modernização da infraestrutura e na garantia de que a tríade permaneça credível diante de defesas antimísseis cada vez mais sofisticadas na Rússia e na China. Há uma preocupação crescente de que a paridade numérica tradicional não seja mais suficiente em um mundo trilateral, onde a soma dos arsenais russo e chinês poderia superar significativamente o estoque americano, criando incentivos para ataques preventivos em tempos de crise. A corrida armamentista da terceira era nuclear não é apenas uma busca por números, mas por tecnologias que garantam a penetração de defesas e a sobrevivência em um ambiente de combate saturado por sensores. Os orçamentos de defesa de 2026 refletem essa prioridade, com investimentos recordes em sistemas de nova geração. O LGM-35. A Sentinel representa a maior modernização do componente terrestre da tríade nuclear dos Estados Unidos em 50 anos. Projetado para substituir o Minuteman III, o Sentinel é um sistema de mísseis balísticos intercontinentais de 3 estágios que utiliza propelente sólido e materiais de ponta para aumentar o alcance e a precisão. O programa envolve não apenas o míssil, mas a reconstrução total de 450 silos e 600 instalações espalhadas por Wyoming, Montana, Dakota do Norte, Nebraska e Colorado. Apesar do seu papel crítico, o Sentinel enfrentou desafios significativos.
Em 2024, os custos do programa saltaram para mais de 125 bilhões de dólares, um aumento de 37% que disparou uma revisão Nunn-McCurdy. No entanto, o Departamento de Defesa reafirmou a necessidade do sistema, citando a obsolescência dos componentes do Minuteman III e a necessidade de uma força terrestre que force o adversário a gastar centenas de ogivas para neutralizá-la, mantendo assim a estabilidade da dissuasão. O pilar mais sobrevivente da tríade americana está sendo renovado com a classe Columbia. Estes submarinos de mísseis balísticos são projetados para serem os navios mais silenciosos e furtivos já construídos. Com um deslocamento submerso de 20.810 toneladas e 171 metros de comprimento, eles serão ligeiramente maiores que a classe Ohio que substituem, mas carregarão 16 mísseis, Trident II de 5 em vez de 24. As inovações tecnológicas da classe Columbia incluem propulsão elétrica nuclear, o uso de um motor elétrico para girar o hélice, em vez de uma engrenagem mecânica, reduz drasticamente a assinatura acústica, tornando o submarino quase indetectável por sonares passivos. X-Stern. O leme em forma de X melhora a manobrabilidade em águas rasas e reduz o ruído hidrodinâmico, além de aumentar a segurança ao evitar mergulhos acidentais descontrolados. Núcleo de combustível vitalício. Diferente de seus antecessores, os submarinos Columbia não precisarão de reabastecimento nuclear durante seus 42 anos de vida útil, permitindo que passem mais tempo em patrulha e aumentando a disponibilidade da força. A terceira era nuclear é definida pela integração de tecnologias que comprimem o ciclo de decisão estratégica de minutos para segundos. A inteligência artificial, os mísseis hipersônicos e as armas cibernéticas estão criando um ambiente onde a hesitação humana é vista como uma vulnerabilidade, mas a automação é percebida como um risco existencial. A aplicação de inteligência artificial nos sistemas de comando, controle e comunicações nucleares visa melhorar a percepção situacional e a velocidade de resposta. Contudo, especialistas alertam para o risco de uma flash war, um conflito nuclear que escala de forma autônoma e inexplicável, similar a um flash crash no mercado de ações. Em um cenário de crise, algoritmos de inteligência artificial poderiam interpretar erroneamente movimentos de tropas ou sinais cibernéticos como o prelúdio de um ataque nuclear, recomendando ou iniciando uma resposta antes que os líderes políticos possam compreender a situação. A opacidade dos modelos de aprendizado de máquina e a falta de dados históricos sobre trocas nucleares reais significam que a tecnologia está operando em um vácuo de experiência. Simulações indicam que a dependência excessiva em inteligência artificial para análise de ameaças pode levar a uma singularidade do campo de batalha, onde a velocidade do combate supera a capacidade de processamento cognitivo humano, forçando os humanos a ficarem fora do loop de decisão. Os mísseis hipersônicos, capazes de voar a mais de 5 vezes a velocidade do som e realizar manobras evasivas, tornam os sistemas de defesa antimísseis atuais virtualmente obsoletos. O teste em combate do míssil russo Oreshnik, em novembro de 2024, demonstrou o poder de ogivas cinéticas hipersônicas que atingem alvos a velocidades de 11 a 12 km por segundo. A trajetória suborbital e a velocidade extrema dessas armas reduzem o tempo de alerta precoce para quase zero, criando um incentivo perverso para o uso ou perda de arsenais terrestres. Além disso, a introdução de armas não nucleares estratégicas, sistemas convencionais de alta precisão que podem destruir silos ou centros de comando, turba a distinção entre conflito convencional e nuclear.
Se uma potência nuclear teme que suas capacidades de retaliação possam ser eliminadas por um ataque não nuclear rápido, ela pode adotar uma postura de lançamento sob ataque, aumentando drasticamente a probabilidade de uma guerra nuclear por erro de cálculo. Em 5 de fevereiro de 2026, o último pilar da estabilidade nuclear bilateral desmoronou. O Tratado New START expirou formalmente sem um sucessor. A morte deste tratado marca o fim de décadas de limites verificáveis sobre o número de ogivas e lançadores estratégicos implantados pelos Estados Unidos e pela Rússia. Sem o regime de inspeções in loco e as notificações diárias de movimentação de mísseis, o mundo entrou em uma era de opacidade estratégica profunda. As implicações da expiração do New START são vastas e perigosas. Perda de previsibilidade, já que Washington e Moscou perderam a capacidade de verificar com confiança o tamanho e o status dos arsenais um do outro, forçando os planejadores militares a assumirem o pior cenário e a aumentarem preventivamente seus próprios estoques. Surge também o impasse trilateral. Os Estados Unidos agora insistem que qualquer novo tratado deve incluir a China, dada a escala da expansão de Pequim. No entanto, a China recusa-se a participar de negociações enquanto seus estoques não atingirem a paridade com as outras duas potências, criando um impasse diplomático circular. E, para completar, o retorno aos testes nucleares, com a Rússia retirando sua ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, no final de 2024, há um receio real de que a terceira era nuclear veja o retorno das explosões atômicas experimentais como demonstrações de força política. A terceira era nuclear não é definida apenas por arsenais, mas pelos conflitos onde a sombra do átomo é usada para moldar resultados políticos e territoriais. A guerra na Ucrânia serve como o principal impulsionador da instabilidade nuclear na Europa. A Rússia utilizou o conflito para normalizar a ameaça do uso de armas nucleares táticas contra estados que apoiam Kiev. O uso do míssil Oreshnik foi um sinal deliberado para a OTAN de que a Rússia possui a capacidade de atingir qualquer capital europeia com armas que não podem ser interceptadas, mesmo sem carregar ogivas explosivas, utilizando apenas energia cinética devastadora. Este ataque de demonstração visa quebrar a vontade política do Ocidente e forçar uma reconfiguração da arquitetura de segurança europeia favorável a Moscou. Em 2026, o programa nuclear do Irã atingiu um ponto de não retorno diplomático. Após ataques israelenses a instalações nucleares iranianas em 2025, a cooperação de Teherã com a Agência Internacional de Energia Atômica tornou-se mínima e hostil. Relatórios da agência em março de 2026 indicam uma perda de continuidade de conhecimento sobre os estoques de urânio enriquecido do Irã, aumentando os temores de que Teherã tenha dispersado seu material para instalações secretas para fabricar ogivas. A possibilidade de o Irã se tornar um estado nuclear declarado em resposta à pressão militar cria o risco de uma proliferação em cascata no Oriente Médio, onde a Arábia Saudita e a Turquia poderiam buscar suas próprias capacidades nucleares, transformando uma região já volátil em um campo de minas nuclear multipolar. A competição entre Estados Unidos e China sobre Taiwan continua sendo o cenário mais provável para uma troca nuclear direta entre superpotências. Simulações de guerra realizadas em 2025 e 2026 mostram que, para uma invasão chinesa ter sucesso, Pequim deve neutralizar o poder aéreo americano, o que poderia levar a ataques contra bases em Guam e no Japão.
A presença de mísseis chineses capazes de atingir alvos navais e terrestres a longa distância força os Estados Unidos a considerarem o uso de armas nucleares táticas para impedir um colapso de suas defesas convencionais na região. A terceira era nuclear é sustentada por investimentos financeiros que desafiam a lógica econômica de tempos de paz. Os orçamentos de 2026 mostram um mundo que prioriza o poder através da força em detrimento do desenvolvimento social e ambiental. O orçamento solicitado pela administração americana para o ano fiscal de 2026 prevê 33 bilhões e 800 milhões de dólares apenas para funções de defesa dentro do Departamento de Energia, um aumento significativo focado na administração de segurança nuclear. Somando-se a isso, o Departamento da Força Aérea solicitou 249 bilhões e 500 milhões de dólares, com uma parcela substancial destinada à modernização do Sentinel, do bombardeiro B-21 e do míssil de cruzeiro de longo alcance. Este esforço financeiro visa garantir que o país não fique para trás enquanto a China constrói sua paridade e a Rússia moderniza suas armas exóticas. O orçamento oficial de defesa da China para 2026 cresceu 7%, atingindo aproximadamente 1,935 trilhão de renminbi, o que equivale a cerca de 273 bilhões de dólares. No entanto, quando ajustado para padrões da OTAN, incluindo pesquisa e desenvolvimento militar e custos de infraestrutura, o gasto real da China é estimado em mais de 471 bilhões de dólares. Este investimento é suportado por uma base industrial de defesa que agora lidera o mundo em produção de navios e drones, permitindo que o país expanda seu arsenal nuclear enquanto mantém uma vantagem convencional regional. A terceira era nuclear não é uma repetição da Guerra Fria, mas um novo paradigma de risco, onde as ferramentas do passado são insuficientes para garantir a paz. A convergência de uma competição trilateral agressiva, o colapso do controle de armas e a introdução de inteligência artificial na cadeia de comando nuclear criou um sistema de segurança global que é perigosamente volátil e propenso a falhas catastróficas. Desta análise, emergem as seguintes conclusões fundamentais para a política de segurança em 2026. 1. A estabilidade agora depende da dissuasão, não da diplomacia. Com a morte do New START e a erosão do Tratado de Não Proliferação, as grandes potências abandonaram a esperança de controle de armas mútuo em favor da força bruta. A estabilidade estratégica é mantida apenas pela percepção de que um ataque seria respondido com uma retaliação devastadora, o que exige arsenais modernos e prontos. 2. O risco de escalada inadvertida é a maior ameaça. A combinação de mísseis hipersônicos e inteligência artificial reduziu o tempo de decisão a tal ponto que o erro humano ou algorítmico pode desencadear uma guerra nuclear antes que qualquer comunicação diplomática seja possível. A necessidade de guardrails tecnológicos e normas para o uso militar de algoritmos é urgente. (3) A emergência da coerção como norma. As armas nucleares não são mais apenas armas de último recurso. Elas estão sendo usadas ativamente para chantagear oponentes e proteger ganhos territoriais em guerras convencionais, como visto na Ucrânia. Isso altera o cálculo de risco de todos os estados, incentivando a proliferação. 4. A necessidade de um diálogo trilateral. Sem a inclusão da China em um regime de transparência nuclear, a corrida armamentista continuará sem limites. Washington, Moscou e Pequim devem encontrar uma maneira de estabelecer comunicações de crise que sobrevivam às tensões geopolíticas, sob o risco de que a próxima crise regional seja a última. O mundo de 2026 caminha sobre o fio da navalha. A terceira era nuclear
exige uma nova forma de pensamento estratégico que reconheça a complexidade tecnológica e política atual, sob pena de que as ferramentas criadas para evitar a guerra se tornem os catalisadores de um inverno nuclear que a humanidade não sobreviverá para testemunhar.